Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 8. Capítulo 3, Inesperado. Uma atmosfera estranha envolveu a sala onde ocorreu o primeiro encontro entre Nix e Senhorita Dorothy há apenas momentos antes. Eu estava sentado à mesa, saboreando um chá, mas o aroma e o sabor pareciam diluídos por algum motivo. O inverno havia terminado recentemente, dando lugar à primavera e ao clima mais quente, mas o ar ainda estava um pouco frio. Apesar da tensão pairar pesadamente no ar, continuei a saborear minha bebida em silêncio. A mulher à minha frente, Senhorita Clarice, que já havia se formado na academia, parecia encantada em me ver. Que alívio, ela disse. Então você quer dizer que isso não foi um encontro oficial de casamento entre você e Senhorita Deirdre? Já estou noivo de várias mulheres, então acho que não estaria envolvido nesse tipo de arranjo. Tentei tranquilizar os medos da Senhorita Clarice com uma explicação racional. Por algum motivo, ela havia interpretado erroneamente a situação e assumido que o possível noivado era entre Senhorita Deirdre e eu. Ela voou em um navio aéreo até o território da minha família e correu imediatamente para cá, para a nossa mansão, para me ver. Acompanhando-a estava uma das minhas ex-colegas de classe, que eu reconheci da corrida de airbike em que participei antes, além de uma garota que parecia ser uma aluna atual da academia. Seu rosto não me era familiar. Enquanto isso, ao meu lado, Senhorita Deirdre cobria a boca com seu leque enquanto lançava um olhar feroz para a outra mulher. A insinuação de que sua família me forçaria a um noivado a enfureceu. Vocês nobres da corte certamente têm habilidade em ser passivo-agressivos. Você realmente acha que os Roseblades se rebaixariam a esse nível? A senhorita Clarice respondeu com calma. Não seria nem um pouco surpreendente para mim se sua família fizesse isso. Isso não lhe parece preocupante, que tais suspeitas possam ser despertadas? Talvez você e sua família devessem dar uma segunda olhada em como vocês se comportam regularmente. Ela provavelmente estava se referindo ao fato de que tanto a senhorita Deirdre quanto sua irmã mais velha tinham o hábito de falar sobre seus desejos de transformar as pessoas em animais de estimação. Ninguém poderia ser culpado por suspeitar dela ou de sua família de manobras sorrateiras. Um canto dos lábios da senhorita Deirdre se ergueu de um lado, embora seu sorriso persistisse. Sua fúria fervia logo abaixo da superfície. Os criados posicionados atrás dela olhavam fixamente a senhorita Clarice com um olhar frio há algum tempo. É difícil acreditar que essas palavras estão vindo de uma mulher que já teve seu próprio noivado arruinado, apenas para perder o controle depois, disse a senhorita Deirdre. Se a senhorita Clarice tinha um ponto sensível, certamente era o fato de Gilk ter encerrado seu noivado. Ela se entregou à indisciplina pelo resto daquele verão e se soltou no processo, aproveitando-se ao máximo. Ela fez muitas coisas que não eram exatamente adequadas para uma dama nobre. Os dois apoiadores atrás da senhorita Clarice encararam Deirdre. As expressões em seus rostos eram rígidas de raiva contida. Virei-me em minha cadeira para lançar um olhar suplicante aos servos de nossa própria casa, na esperança de que eles me oferecessem salvação, mas eles desviaram os olhos imediatamente. Ilmeria, sozinha, parecia blissfulmente inconsciente do que estava acontecendo, como se não compreendesse a guerra fria sendo travada entre essas garotas. No entanto, ela notou o meu olhar para ela e me deu um pequeno aceno. Sua fofura me ajudou a me sentir um pouco mais relaxado do que antes. Angie deu um gole em seu próprio chá antes de dizer: se vocês querem ter um confronto visual, façam isso em outro lugar. Agora então, Clarice, para o que você veio aqui? Foi um grande alívio tê-la aqui para assumir o controle da situação. Luxon flutuava ao meu lado e sussurrou: mestre, estou enganado ou você parece aliviado por Angélica estar assumindo o comando? Dei de ombros.
Minha política é deixar a pessoa certa, ou no caso, a mulher, fazer o trabalho. Então você é completamente inútil, em termos leigos. Não, só não sou idiota o suficiente para me envolver em uma situação quando não faço ideia do que estou fazendo. Sinceramente, eu não tinha ideia de por que a atmosfera na sala estava tão tensa desde o início. O que significa que você nem tentou entender a situação, corrigiu Luxon. Você não acha que é arrogante para qualquer homem tentar saber de tudo? Eu não acho. Acredito que é muito mais arrogante passar pela vida acreditando que você não tem nenhuma responsabilidade de entender nada. Enquanto nós dois trocávamos sussurros provocadores, a senhorita Clarice deu um gole em seu chá. Depois de um longo suspiro, ela disse, para dizer a verdade, há algo que eu gostaria de consultar com você. Podemos conversar, só nós dois? Só posso supor que ela queria ter essa conversa sem um monte de servos na sala ouvindo. Ange lançou um olhar para a senhorita Deirdre, que manteve a boca escondida atrás de seu leque e parecia estar olhando para outra direção. Está tudo bem para mim, disse a senhorita Deirdre. Há coisas que eu gostaria de discutir também. Ela lançou um olhar na minha direção. Só posso supor que ela tinha uma ou duas reclamações sobre o comportamento de Nix em relação à senhorita Dorothea. É melhor eu dizer a ela que isso não foi obra do Nix e que ele agiu dessa maneira apenas sob as minhas ordens. Todos os servos deixaram a sala. É tão desconfortável com eles aqui. Quer dizer, claro, minha família os juntou, mas me sinto sufocada sempre que estou com eles. Aqui estou eu, solteira como sempre, e todos os outros parecem ter um parceiro. É horrível, disse a senhorita Clarice. Sua expressão escureceu no momento em que os servos saíram. Aparentemente, sua melancolia vinha do par que estava atrás dela, o homem com quem eu tinha corrido antes e a garota que havia sido arranjada como sua parceira pelos Atley. Me inclinei em direção a Lívia, que estava sentada ao meu lado. Aquele cara é o que eu corri na corrida de airbike, certo? Lembro dele sendo super cavalheiro e apaixonado pela senhorita Clarice. Não estou imaginando coisas, estou. É assim que eu me lembro, disse Lívia com um aceno. Imagino que seja uma situação complicada para ele também. Depois de como ele se saiu bem na corrida de airbike, o homem em questão conseguiu um emprego após a formatura que envolvia airbikes. Ele parecia ser uma pessoa confiável e até fez questão de acompanhá-la aqui. Ele havia tentado se vingar em nome dela pelo erro cometido por Gilke. Se a forma como ele ficou ao lado dela momentos atrás fosse algum indicativo, ele ainda a considerava em alta estima até hoje. Noelle, ao perceber nossa conversa, fez uma careta. Os aristocratas aqui também têm dificuldades, pelo visto. Os três sussurramos entre nós até que a senhorita Clarice olhou em nossa direção e disse, vocês não precisam andar na ponta dos pés por minha causa. Ela deve ter ouvido tudo. Eu me virei e tentei agir normalmente, como se não estivéssemos falando sobre ela debaixo do nariz dela. Então, para minha vergonha, Luxon lançou a pergunta não dita em todas as nossas mentes sem se incomodar em ler a atmosfera da sala. Se não me engano, aquele homem e suas ex-colegas, todos eles se formaram, percebo, a adoravam. Nenhum deles tentou cortejá-la. O séquito da senhorita Clarice a reverenciava. Era difícil imaginar que nenhum deles tivesse tentado expressar seus sentimentos por ela. No entanto, a julgar pela desolação dela, essa era a verdade. Com um sorriso forçado nos lábios, ela disse, bem, nossos status são muito diferentes. Isso era verdade, os homens em seu círculo eram da classe geral. Com uma lacuna tão grande entre suas posições, nenhum deles era um parceiro adequado para o casamento. A senhorita Deirdre continuou a manter seu leque sobre a boca, mas o brilho divertido em seus olhos entregava seu sorriso por trás dele. Talvez não fosse amor que eles sentiam por você, mas apenas respeito.
Não é de admirar que você se sinta tão ansiosa, sendo deixada de fora enquanto todos os outros estão se casando. Isso poderia ser uma consequência de suas próprias ações. Você falhou em cumprir seu papel atribuído como uma dama adequada na sociedade. Na sequência do cancelamento de seu noivado com Gilk, a senhorita Clarice festejou todas as noites. Agora, esse registro de má conduta voltava para assombrá-la. Seguindo as antigas tradições aristocráticas, esse comportamento indulgente seria ignorado, desde que a garota viesse de um baronato ou viscondado. No entanto, aqueles de famílias condais ou superiores eram esperados a manter um senso de virtude. Segundo Clarice, qualquer solteiro em idade de casamento com a posição social adequada passou a evitá-la, alegando que não aguentavam ficar com uma mulher que saía com todo mundo. O raciocínio extremamente infeliz, em minha opinião. Exatamente. A senhorita Clarice retrucou. Ela não precisava de opiniões externas, ela estava perfeitamente ciente de sua situação. Ela olhou para a senhorita Deirdre com raiva. Enquanto todos os outros estão se casando felizes, estou sozinha. O pior é que todos continuam tentando ser gentis comigo por pena, o que só torna ainda mais estranho e desconfortável. Dominada pela vergonha, ela enterrou o rosto nas mãos. Angie cruzou os braços. E daí? Você veio aqui para reclamar? Chega de rodeios, porque você está realmente aqui. Ouvir toda a história choraminguenta só a deixou mais cautelosa. Para ser justo, eu me peguei pensando a mesma coisa. A senhorita Clarice endireitou as costas e sorriu, sua angústia de momentos atrás desaparecida. Tanto Noelle quanto Lívia ficaram surpresas com essa mudança de atitude repentina. Sou só eu ou essa garota é meio assustadora? Murmurou Noelle. Ela era uma colega de classe muito gentil durante nossos dias na escola, disse Lívia. Embora ela tenha se formado agora. O olhar de Angie se moveu da senhorita Clarice para a senhorita Deirdre. Um sorriso audacioso se espalhou por seu rosto enquanto ela compartilhava sua própria conjectura. Eu suspeito que você veio até aqui para investigar por que os Roseblades estão ficando tão íntimos dos Bartyforts. Afinal, você e Lyon não são exatamente estranhos um para o outro. Pessoalmente, não via motivo para os Atley fazerem algum movimento, quer eu fizesse parte do arranjo ou não. No entanto, se o que Angie estava dizendo fosse verdade, era possível que eles tivessem uma boa razão. A senhorita Clarice olhou para mim e sorriu. Bem, essa é uma razão, mas tenho certeza de que nada vai resultar disso agora que sei que a Dorothea é a outra parte envolvida. A menos que esse encontro matrimonial já tenha fracassado. Dei de ombros, o que foi indicação suficiente para a senhorita Clarice. Ela suspirou aliviada. Bem, considerando a reação do Lyon, é seguro assumir que terminou em fracasso. Isso é reconfortante, disse ela. Ela estendeu a mão em direção à xícara para tomar um gole de chá, mas antes que pudesse encostar os lábios na borda, a senhorita Deirdre interrompeu a conversa. Oh! Quem disse que foi um fracasso? Minha irmã está mais empolgada com essa união do que nunca. Ela o quê? A senhorita Clarice exclamou, quase cuspindo chá por todos os lados. Ela olhou para a senhorita Deirdre, incrédula, colocando a mão sobre o peito como se para acalmar seu coração acelerado. Você está brincando, certo? Estamos falando da Dorothea. E ela está realmente interessada? A senhorita Deirdre se levantou lentamente de sua cadeira e fechou o seu leque. Posso dizer com certeza que ela está determinada a seguir em frente com isso. Os Roseblades pretendem fazer de tudo para conquistar o Lord Nix. A senhorita Clarice continuou boquiaberta. Ela estava convencida de que esse arranjo não tinha chance de sucesso. Eu também estava igualmente confuso. Noelle me cutucou pelo braço e puxou algumas vezes minha manga para chamar minha atenção. Sobre o que ela está falando? Eu pensei que o encontro tinha sido um fracasso total.
Estou tão perdido quanto você. Depois do nosso plano desumanos de afastá-la, como era possível que a senhorita Dorothy insistisse em ficar noiva do meu irmão? Eu não conseguia entender. Até mesmo eu acho esse resultado muito inesperado, disse Luxon. Admito, mestre, que você contrariou todas as minhas projeções em cada etapa, mas essa é um nível acima de todas as outras, e não de uma maneira boa. Você não apenas errou o alvo, mas parece que chutou a bola para o gol do time adversário, por assim dizer. Nossas chances de sucesso eram mínimas no melhor dos casos, mas você conseguiu, de alguma forma. Infelizmente. Eu não podia discordar de seu resumo. Eu havia marcado um grande gol no gol do time adversário, e o Knicks havia conseguido conquistar o coração da senhorita Dorothy em algum momento ao longo do caminho. Isso não pode estar acontecendo. Como diabos esse encontro não terminou em fracasso depois de tudo o que fiz? E quais desculpas plausíveis eu poderia dar ao meu irmão por ter falhado com ele? Em que mundo nosso encontro foi um insucesso? Knicks exclamou. Assim que fui dispensado da tensa festa do chá, corri para encontrar Knicks para dar a ele a notícia da resposta da senhorita Dorothy. Ele estava lá, segurando a cabeça em desespero. Sinceramente, eu também. Você acha que tenho alguma ideia? Quer dizer, vamos ser lógicos aqui. Você entrou lá com uma coleira de cachorro na mão e disse a ela para ser sua pet. Que mulher em sã consciência não sairia correndo para longe? Mas agora. Minha voz foi se dissipando. A resposta precisa da senhorita Dorothy foi: gostaria de me encontrar com você novamente. Nem mesmo estava contida em um breve memorando para ser entregue a Knicks. Ela dedicou tempo para escrever uma longa carta e solicitou que fosse entregue a ele, juntamente com um presente adequado. Mais chocante ainda, ela havia se desculpado por sua impertinência anterior. Ela estava agindo como uma pessoa completamente diferente da mulher que vimos na tela de projeção. Aliás, a senhorita Deirdre confirmou que sua irmã mais velha estava agindo como uma donzela apaixonada. Knicks veio em minha direção, pisando com força. Ele me agarrou pelos ombros e me sacudiu várias vezes. Você jurou para mim. Você disse que era um especialista em fracasso. Então me explique, como diabos nosso encontro acabou sendo um sucesso? Ele estava literalmente me causando um torcicolo, então Luxon respondeu por mim. Sua voz robótica soava estranhamente encantada com a situação. Considerando que o objetivo desse plano era garantir que seu encontro não tivesse sucesso, eu diria que ele falhou espetacularmente em alcançar esse objetivo. Como é muito típico do mestre, falhar mesmo quando o fracasso é o objetivo principal. E ele conquistou uma vitória surpreendente. Nem eu mesmo poderia ter conseguido, com tão pouca informação sobre essa mulher Dorothy quanto tenho. O fracasso era quase garantido, e o mestre conseguiu frustrar a si mesmo assim. Então, mesmo Luxon tinha dúvidas de que ele poderia ter conseguido, se tivéssemos como objetivo conquistar o coração da senhorita Dorothy desde o início. Isso explicava por que ele estava tão impressionado por eu ter conseguido. Isso era, se alguma coisa, pretendido como um elogio, eu presume, mas dadas as circunstâncias, parecia uma provocação especialmente dura. Eu empurrei meu irmão para longe para colocar alguma distância entre nós. Meu cabelo e roupas estavam desalinhados, e eu estava ofegante por ar. Sabe, normalmente, ninguém presumiria que exigir que uma garota seja sua pet desse certo? Você concordou comigo, não é? Sim, eu concordei. Ao custo da minha própria moral e honra. E no final, o que consegui com isso? Esquecer de afastá-la, eu a atraí. Isso é um desastre total. Eu pausou, tentando pensar um pouco em nossa situação, e a conclusão a que cheguei foi: por que não desistir e admitir a derrota então? Assim que as palavras saíram da minha boca, a expressão de Nick se transformou em uma fúria justa. Ele voou em minha direção, desencadeando a primeira briga real que tivemos em muito tempo. Oh, isso é rico, vindo de você.
Você tem todas essas belezas com grandes personalidades alinhadas para se casar com você. E quanto a mim, hein? Droga! Seu punho atingiu minha bochecha direita, me fazendo recuar. Eu vislumbrei Luxon na beira da minha periferia. Seria minha imaginação ou aquele idiota parecia estar muito feliz, assistindo tudo isso acontecer. De volta ao dirigível dos Roseblades, Dorothy andava de um lado para o outro em seu quarto, incapaz de se acalmar. Isso é terrível. Se eu soubesse de tudo isso, teria trazido roupas melhores comigo. Nem mesmo me preocupei em arrumar meu cabelo adequadamente antes de ir lá encontrá-lo. Espero que o Lord Nix não esteja terrivelmente desgostoso comigo. Dorothy estava apática com tudo e qualquer coisa. Vê-la se preocupar com esses detalhes triviais dessa maneira deixou Deirdre perplexa. Não vejo isso como um problema, disse ela, apesar de sua confusão. Além disso, você não disse antes que não é como as outras garotas que são obcecadas por suas roupas. Dorothy jurou que, desde que a higiene adequada fosse mantida e um certo nível de classe fosse observado em suas roupas, uma mulher não precisava fazer esforço adicional. Ela olhava com desprezo as mulheres que preferiam adereços berrantes. No entanto, aqui ela estava, se transformando na própria criatura que afirmava detestar. Dorothy se jogou em sua irmã e a abraçou apertado. Deirdre, por favor, me diga que você enviou o presente e a carta para ele. É verdade que o Lord Nix não deu nenhuma resposta. Se será que ele me odeia? É por isso que ele se recusa a responder. Passei tudo adiante. Tenho certeza de que uma resposta chegará a qualquer minuto agora. Se você está tão ansiosa, poderia sair do dirigível e falar com ele diretamente. Nunca. Ele pode me considerar uma dama indigna com péssimas maneiras, e então o que seria de mim? Os outros servos no quarto cerraram os punhos. Cada um deles tinha palavras escolhidas para ela. Como você pode dizer algo assim depois de seu comportamento todo esse tempo? Apenas o bom senso os fez calar. Deirdre teve que exercer um grau semelhante de paciência. Ela deixou um longo período de silêncio entre eles até que se compusesse o suficiente para retomar a discussão. Nunca sonhei que você encontraria sua combinação ideal aqui, de todos os lugares. Dorothy juntou as mãos em oração, oferecendo sua gratidão à santa. Dentro do templo, a santa desfrutava da posição mais próxima ao Deus que todos adoravam. 6 aventureiros estavam envolvidos na fundação do reino de Ophort, e entre eles, a santa era a mais amada pelo povo. Ela havia crescido em proeminência e alcançado a deificação. Como ela havia sido uma aventureira no passado, a santa era popular entre os aventureiros modernos que a reverenciavam como uma deusa, alguém que poderia conceder-lhes uma bênção de sorte em suas aventuras. A santa, ofereço minha gratidão. Parece que a oração contínua torna os sonhos realidade. Nunca poderia imaginar que no final dessa jornada encontraria um homem tão incrível. Por que não podia encontrá-lo antes, enquanto frequentava a academia? Se tivesse conhecido o Lord Nix naquela época, sei que minha vida escolar teria sido infinitamente mais agradável. As bochechas de Dorothy coraram enquanto ela murmurava melancolicamente para si mesma. Deirdre suspirou. Bem, é um alívio que você finalmente tenha mostrado algum interesse, pelo menos. Não foi um encontro matrimonial oficial. Depois que Nix me socou no rosto, eu recuei para meu quarto, onde Lívia estava aplicando sua magia de cura em meus ferimentos. A dor latejante onde ele me acertou havia diminuído principalmente para uma pontada persistente, e estava muito melhor com as ministrações dela. A pele, antes de uma cor roxa feia, havia empalidecido para um vermelho ligeiramente inchado. Angie observou da sua cadeira, parecendo completamente exasperada, enquanto apontava meu mal-entendido. É isso mesmo, os Roseblades não fizeram um pedido oficial de casamento arranjado. Mas meu pai e meu irmão. Se os Roseblades fizessem oficialmente, teriam que passar por uma série de obstáculos irritantes. Desta vez foi realmente uma reunião comum, com a intenção de que,
se as coisas corressem bem, eles pudessem avançar para a próxima etapa. Mas a senhorita Deirdre e os criados com ela pareciam tão sérios a respeito. Ange deu de ombros. Tenho certeza de que estavam. Provavelmente eles pensaram que, se as coisas corressem bem, poderiam optar por uma reunião de casamento oficial ou até mesmo pressionar por um noivado, se isso fosse conveniente para eles. Você está brincando comigo? Então, basicamente, toda a minha família, inclusive eu, havia interpretado isso como uma reunião de casamento oficial quando era apenas um encontro informal. Eu olhei furiosamente para Luxon. Você está me dizendo que não percebeu isso? Eu tinha minhas suspeitas, mas você estava operando sob a suposição de que isso era uma reunião oficial. Era impossível para mim interferir. Além disso, você nunca me ordenou coletar informações sobre a alta sociedade. Eu não tinha as informações necessárias para fazer qualquer inferência correta e, portanto, não podia ter certeza de nenhum dos dois lados. Maravilhoso. Ele achava que algo estava errado, mas como eu não expressava nenhuma dúvida, ele escolheu não mencionar isso. Que o tio. Sabe, você é ainda mais inútil do que eu pensei, eu disse. Não importa quão avançada seja a IA, ela não pode funcionar em plena capacidade se a pessoa que a comanda for incompetente. Minhas habilidades não estão em falta aqui, mas sim a sua incapacidade de me usar corretamente. Devo solicitar que você aloque mais recursos para o seu próprio aprimoramento. Luxon estava se esforçando ao máximo para se fazer de inocente, como se não tivesse culpa nisso. E que tal você aprimorar essa sua personalidade distorcida? Vou levar seus comentários em consideração. Eu me levantei da cadeira, pronto para agarrá-lo e lutar com ele como já tínhamos feito antes, mas Lívia me segurou pelo braço. Ainda estou te tratando, ela disse. Não dói mais, então está tudo bem. Agora eu tenho que fazer aquele traidor ver o erro de seus caminhos. Ela franzia a testa. Mover-se quando está ferido é um grande não, senhor. Leon. Por favor, fique quieto até eu terminar. Relutantemente, eu me sentei novamente e deixei-a continuar. Luxon avançou orgulhosamente em minha direção, parando a um fio de distância do meu alcance para esfregar toda a situação na minha cara. Permita-me resumir esse incidente. Mestre, você se intrometeu onde não era necessário, o que acabou explodindo na sua cara e resultou em forçar seu irmão a um casamento evidentemente indesejado. Não apenas você desumanizou a pobre mulher envolvida nessa reunião, mas também obrigou seu irmão a sacrificar sua honra e ideais, apenas para falhar. Posso sugerir que você reveja seus erros. Ainda não acabou. Ainda posso consertar as coisas, insisti, determinado a não jogar a toalha. A lente de Luxon girou de um lado para o outro em seu característico gesto de negação. Tendo alcançado o que queria durante a nossa conversa, ele flutuou para fora do quarto. Ange o seguiu logo depois, me deixando sozinho com Lívia. Curar você assim me traz lembranças do meu primeiro ano na academia, ela disse enquanto continuava a cuidar dos meus ferimentos. Ela observava o inchaço continuar a diminuir, seus lábios se curvando em um sorriso. Lembra como nós dois começamos a sair juntos e até mergulhamos em nossa primeira masmorra juntos? Eu estava fazendo o meu melhor para procurar uma noiva naquela época, mas minha preocupação com Lívia exigia que eu cuidasse dela. Na época, eu estava tão certo de que ficar de olho nela era a decisão certa que não percebi. Minha superproteção estava atrapalhando o crescimento dela como pessoa. Lívia normalmente teria se tornado uma pessoa forte e independente, mas minha intervenção a deixou mais emocionalmente vulnerável. Eu me arrependia disso até agora. Felizmente, Lívia amadureceu impressionantemente desde então. Eu não duvidava de que ela poderia resolver seus próprios problemas agora, sem qualquer ajuda minha. Isso a tornava completamente o oposto de mim. Eu era impotente sem a assistência de Luxon. Lembro, eu disse. Baixei a guarda e fomos atacados. Eu me machuquei. Se me lembro corretamente,
Te convidei para um chá pouco antes disso, e foi quando começamos a conversar com mais frequência. Eu não poderia deixá-la se defender sozinha depois de ver o quão mal ela era intimidada. Então eu me aproximei dela. Isso provavelmente foi uma grande virada de jogo, olhando para trás. Se eu não tivesse procurado ativamente a Lívia tanto quanto fiz, talvez eu não estivesse aqui agora. Não me entenda mal, não me arrependo de nada disso. Apenas percebo o quanto minhas ações mudaram irrevogavelmente nossas vidas. Lívia sorriu para si mesma enquanto relembrava. Você me convidava para tantas festas de chá. Eu ficava tão empolgada no dia anterior que nem conseguia dormir. Sério? Perguntei, surpreso. Nunca imaginei que a perspectiva de participar de uma das minhas festas de chá tivesse tanto efeito sobre ela. Ela parecia uma criança na noite anterior a uma viagem escolar, tão animada que não conseguia se acalmar para dormir. Para mim, era algo especial até mesmo ser convidada, ela continuou. Tantas coisas aconteceram depois disso, e em algum momento, também fiz amizade com Angie. Os eventos que se seguiram, que ela resumiu como tantas coisas aconteceram, consistiam principalmente na minha briga com os 5 idiotas. A reflexão nostálgica de Lívia sobre o nosso passado havia ignorado em grande parte esse elemento, presumivelmente porque ela preferia não falar sobre isso. De maneira irônica, até mesmo ela estava um pouco fria em relação aos rapazes, mesmo que originalmente um dos 5 rapazes devesse formar um relacionamento romântico com ela. E antes de tudo isso acontecer, eu disse, acompanhando as palavras vagas que ela usou, você não era próxima da Angie de forma alguma. É verdade? O status dela é tão prestigioso, mesmo entre a nobreza. Nunca imaginei que ficaríamos tão próximas. Verdade. Ela não é o tipo de garota que você pode abordar casualmente em circunstâncias normais. Lívia segurou minha mão. Ela a encaixou entre as dela e apertou, olhando para mim com olhos de um adorável filhote. O mesmo vale para você, senhor Leon. Naquela época, eu nunca teria imaginado que nós dois poderíamos ter o tipo de relacionamento que temos agora. Eu não achava possível para nós ficarmos noivos, quanto mais eu ter me prometido a 3 mulheres diferentes. Isso estava longe dos meus pensamentos na época. Inicialmente, me aproximei de Olivia porque sabia que ela era protagonista do jogo, mas tentei manter uma distância respeitável ao mesmo tempo. Eu pensava que minha felicidade estava em outro lugar e estava convencido de que não poderia ser o escolhido para ela. Olhando para trás, eu tinha que me perguntar: o que diabos eu estava pensando? Será que realmente acreditei que um daqueles idiotas poderia fazê-la feliz? De jeito nenhum. No jogo, os 5 não eram apenas bonitos, mas também altamente inteligentes e capazes. A maneira como eles se tornaram na realidade era tão lamentável que eu não daria nem uma segunda olhada neles. A própria Lívia insistiu, quando perguntada, que aqueles idiotas estavam absolutamente fora de questão. Eu também não achava que as coisas acabariam assim, eu disse. Naquela época, eu só deveria receber o título de barão após a formatura. Não faço ideia de onde errei, mas de alguma forma acabei como um marquês de todas as coisas. Se eu voltasse no tempo e contasse tudo isso ao meu eu mais jovem, ele jamais acreditaria em mim. Sem mentira. Se eu dissesse ao meu eu do passado, e, no futuro, você se tornará um marquês e terá 3 esposas, ele teria rejeitado completamente como uma brincadeira. Tantas coisas aconteceram desde então. No processo, por razões além da minha compreensão, 4 dos pretendentes se tornaram meus subordinados diretos. Júlio só se juntou a eles por medo de ficar de fora, para minha consternação. Agora eu estava sobrecarregado com a responsabilidade de mantê-los e suas confusões sob controle. Lívia pressionou a testa contra meu ombro. Um suave aroma encheu meu nariz, fazendo meu coração bater um pouco mais rápido. A voz de Lívia era calorosa e agradável em meu ouvido. Eu também não consigo acreditar. Parece que estou sonhando, mesmo agora. Você é como um cavaleiro forte e gentil aos meus olhos,
Um cavaleiro gentil. Quer dizer, fico feliz em concordar com isso, mas eu sou um pouquinho, digamos, desonesto em comparação com um cara comum. Mesmo eu estava ciente da minha tendência de conseguir as coisas por qualquer meio, nefasto ou não. Eu era uma pessoa comum, sem habilidades especiais, e sabia disso muito bem. Fazer o que fosse preciso para alcançar a vitória era natural para mim. Bem, não estou em posição de julgar essa parte de você, não importa quão pequena seja. Lívia soou desconfortável e incerta de como responder, mas mostrou um grande sorriso quando levantou o rosto. O que importa, senhor Leon, é que agora você é um cavaleiro forte e gentil. Pelo menos para mim. Por algum motivo, me vi desesperado para abraçá-la. Minhas mãos se estenderam em direção aos ombros dela, mas congelei no meio do caminho, incerto se era realmente permitido tocá-la. Seu corpo se aproximou enquanto eu hesitava. No início, levei isso como um convite, mas então sua expressão se tornou melancólica. Mas é por isso que quero que você descanse agora. Por favor. Você se esforçou demais por tempo demais, ela disse. Acho que você está se preocupando um pouco demais, mas você deixou bem claro? Vou me comportar e obedecer. Você está falando sério? Não vai exagerar nas coisas. Eu não sou um mentiroso. Se Luxon estivesse presente, ele interromperia dizendo: "Ah! Essas palavras em si são uma mentira." Felizmente, era apenas Lívia e eu. Lívia riu, sabendo que o que eu disse era em parte uma piada. Você não conta mentiras, Rum? Vou acreditar em você por agora. Mas, se acabar sendo uma mentira, vou te amarrar e garantir que descanse, quer você goste ou não. Um arrepio percorreu minha espinha. Certamente ela estava dizendo aquilo para o meu bem. Certo. Certo. Ao sair do quarto, Luxon esperou no corredor para encontrar Ange. No momento em que ela o avistou, congelou. Há algo que você quer me perguntar, ele disse. Correto, respondeu. Angélica, parece-me que você estava plenamente ciente das intenções dos Roseblades nessa questão. Apesar disso, você não corrigiu o mal-entendido do mestre. Por quê? Boa pergunta. Desde que Ange sabia que era apenas uma reunião informal, seguia-se que ela também sabia que as intenções deles estavam em outro lugar. Era estranho ela não ter informado Leon sobre isso. Achei que era uma boa oportunidade, explicou Ange. Leon não tem muita confiança em si mesmo, por algum motivo. Não, isso é um eufemismo. Ele pensa muito pouco de si mesmo. Eu estava esperando que ele percebesse o quão valioso ele realmente é. Você tem certeza de que é sábio permitir que um dos Roseblades se case com o irmão mais velho do mestre? Você chegou à mesma conclusão que eu, não é mesmo? Leon fez muito por si mesmo. Era impressionante o suficiente que ele tivesse surgido para salvar o reino de Olfort da destruição, mas ele também havia derrubado a República de Alzer, conhecida por ser invencível em batalhas defensivas. Ele foi rotulado como um herói por suas realizações, mas por mais grandiosas que fossem, isso não significava necessariamente que todos festejariam suas vitórias. Alguns o consideravam um incômodo, enquanto outros se aproximavam cautelosamente na esperança de usá-lo para seus próprios fins. Muitos virão, esperando formar conexões com ele, quer ele queira ou não. Eu posso ficar de olho nele, é claro, mas não adiantará muito se ele estiver alheio às intenções deles. Ange fez uma pausa para suspirar. Mas toda a história do colar de cachorro foi longe demais. Eu admito, pensei que seria bom para ele se queimar uma vez, para que ele parasse de brincar com fogo, mas não pensei que acabaria assim. Ange ficou chocada com o resultado, nunca sonhando que Dorothea seria receptiva depois de tudo aquilo. Devo avisá-la, se algo acontecer que seja desvantajoso para o mestre, não mostrarei misericórdia. Nem mesmo a você, disse Luxon. Ange sorriu para ele. Isso está bom para mim. Mas deixe-me jogar essa pergunta de volta para você. Se você mesmo percebeu o que estava acontecendo, por que não disse nada?
Ela estava convencida de que ele tinha percebido a verdade como ela havia percebido. Suas suspeitas se provaram corretas. Luxon respondeu de forma ambígua, porque o mestre precisa de algum relaxamento. Eu concordo com você nisso, mas você ainda poderia ter dito a ele, disse Ange. Eu não desejava aumentar a carga dele desnecessariamente, respondeu Luxon. Ange deu um passo à frente e estendeu a mão, acariciando a parte superior do corpo de Luxon. O que você está fazendo? Perguntou ele. Só percebi que você realmente gosta do Leon. Você me entende mal, Angélica. Como uma IA, minha missão principal é proteger o humano registrado como meu mestre. Eu não tenho a tendência humana de gostar ou não gostar. Assim. Mesmo que você esteja sempre falando sobre o quanto o odeia, ela riu. Sua voz completamente eletrônica de alguma forma transmitiu um bico emburrado quando ele resmungou, eu apenas me relaciono com o mestre da mesma forma que ele se relaciona comigo. Agora, se me der licença. Parece que você também precisa descansar, Angélica. Nossa conversa indica que seu julgamento está seriamente prejudicado no momento. Ele não perdeu tempo flutuando para longe depois de dizer sua parte. Ange o observou partir, mas antes que ele estivesse fora do alcance de sua voz, ela gritou atrás dele, é como o Leon disse, sabe? Você não é muito honesto sobre seus sentimentos. Depois que Lívia terminou de me tratar, eu vaguei pelo lado de fora. O sol já começara a se pôr. Foi um dia movimentado. Tantas coisas haviam acontecido, a reunião de Nix com Dorothea, seguida pela repentina chegada da senhorita Clarice, e então uma festa do chá extremamente tensa que fui obrigado a participar. Não pude deixar de suspirar, preocupado com o que o amanhã poderia trazer. Enquanto o fazia, ouvi vozes vindas de perto. A senhorita estava deslumbrante hoje, como sempre. Ela realmente é inspiradora. Espero poder ser como ela um dia. As vozes soavam animadas e alegres, então eu decidi espiar na direção de onde vinham. Avistei o homem que competiu comigo na corrida de airbike e a garota com quem ele estava. Ela era mais jovem do que eu, provavelmente do primeiro ano da academia. Quando coloquei minha cabeça para fora tentando localizá-los, o homem me notou e acenou. Ei! Ah, esqueci, você é um marquês agora. Minhas sinceras desculpas, meu lorde. Ele fez uma reverência respeitosa, fazendo com que a garota ao seu lado entrasse em pânico e abaixasse a cabeça também. Não estou acostumado com toda essa formalidade. De qualquer forma, sobre o que vocês estavam conversando, perguntei. Eles ergueram seus rostos, trocaram olhares e então olharam de volta para mim. O homem coçou a parte de trás da cabeça, com as bochechas corando levemente, enquanto admitia, estávamos falando sobre a senhorita Clarice. Ah, sim? As bochechas da garota também ficaram coradas. Ela entrelaçou o braço com o homem e se aconchegou a ele. Na verdade, nós dois nos conhecemos graças à Casa Atley, confessou o homem. Seus olhos brilhavam enquanto ele continuava. Nós nos empolgamos tanto falando sobre a senhorita Clarice que nos aproximamos. Eu sei que tenho me imposto demais nela ultimamente, mas cara, a senhorita Clarice é realmente incrível, não acha? Sim, respondi de forma desconfortável, não sabendo muito bem como mais responder. Minha concordância o deixou ainda mais empolgado e ele começou a fazer um discurso mais longo e apaixonado. Claro que ela é. Desde que éramos estudantes, ela tinha o hábito de cuidar dos outros. Se isso não bastasse, ela é ridiculamente gentil também. Depois que me formei, ela se deu ao trabalho de encontrar uma parceira para mim. Eu não podia acreditar na minha sorte quando ela me apresentou a uma garota doce que compartilhava do mesmo afeto pela senhorita Clarice. O assunto frequentemente vira para a senhorita Clarice mesmo em nossas conversas diárias. Parece que isso também é verdade para os outros caras do nosso grupo. Ah, é mesmo. Logo ficou evidente que as reclamações da senhorita
Clarice durante nossa festa do chá não eram totalmente exageradas. Embora seus seguidores masculinos estivessem se casando um após o outro, eles ainda falavam frequentemente sobre a senhorita Clarice. O amor estava no ar para todos os outros, ela era a única sem perspectivas próprias. Não é de se admirar que ela estivesse desanimada. Incapaz de conter minha curiosidade, eu disse, isso é estranho. Eu pensei que vocês todos adorassem a senhorita Clarice. Ninguém sequer tentou dizer a ela como se sentem. Minha pergunta imediatamente os deixou em guarda. Eles trocaram outro olhar antes de inclinarem a cabeça para o lado. Quero dizer, eu entendo, continuei. Há uma diferença de status entre nós e ela. Mas às vezes você ainda tem sentimentos por alguém, mesmo sabendo que não vai dar em nada. O homem balançou a cabeça assim que terminei de falar. Não, isso seria absurdo. Nenhum de nós é digno de ter desejos impuros por alguém tão incrível como ela. Tudo que desejamos é a felicidade da senhorita Clarice. A garota ao lado dele pressionou a mão sobre o coração e acenou com a cabeça animadamente. Ele está certo. Para nós, a senhorita Clarice é como uma deusa. Quando minha família passou por tempos difíceis, foi a senhorita Clarice que estendeu a mão para nos salvar. Ela é gentil, mas firme quando precisa ser, e sua conduta é irrepreensível. Eu a admiro tanto. Ela juntou as mãos enquanto me contava a história do seu passado. Qual é o sentido deles tratá-la como uma espécie de divindade? Se o que esse cara afirmou era verdade, seus capangas a reverenciavam tanto que não permitiam que eles próprios a vissem romanticamente e até consideravam tais emoções como impuras. Agora eu entendia por que ela estava passando por um momento difícil. Deveria haver pelo menos um ou dois homens entre seus seguidores com quem ela pudesse ser verdadeiramente ela mesma, mas todos eles se mantinham firmes em mantê-la fora de seu alcance. Isso certamente deve tê-la chocado. Um fenômeno semelhante ocorreu no Japão com os ídolos, mas isso estava em outro nível. Embora, originalmente, a palavra ídolo se referisse a um objeto religioso, como estátuas e imagens, se você interpretar ídolos por essa definição original de algo a ser adorado, até faz sentido. Os dois na minha frente tagarilavam sobre quão nobre a Lady Clarice era. Então, em algum momento, o homem se aproximou. Na verdade, meu lord, eu é que deveria fazer as perguntas para você. Você não tem pensamento sobre a Lady Clarice? Ela se esforçou para se embelezar hoje antes de virmos. Você a elogiou? Disse a ela o quão bonita ela é. Quão fofa. Quão inspiradora. Não. Eu dei alguns passos para trás, mas ele rapidamente encurtou a distância novamente. Isso não vai funcionar. Ainda não é tarde demais. Por favor, diga a ela. Eu sei que ela ficaria encantada em receber tais elogios de você. Ela sabia que poderia encontrar você hoje. Foi por isso que ela estava mais motivada do que o habitual enquanto nos preparávamos para sair. Foi adorável. Aqui estava esse grandalhão musculoso, falando o mais educadamente possível, apesar de seus olhos vermelhos e de cada palavra ser um pedido insistente para me forçar a compartilhar seus valores. A incoerência era desconfortante, não, era aterrorizante. Eu tremia como uma folha. Eu vou ter certeza de fazer isso depois. Gaguejei antes de sair correndo. Ele pelo menos me convenceu a encontrar a Lady Clarice e dizer a ela o quão bonita ela era. Caso contrário, passaria o resto do dia temendo o confronto horrível que poderíamos ter amanhã e sucumbir à pressão que eles colocariam em mim por não seguir suas demandas. Foi somente quando estava a uma distância segura daqueles dois que comecei a sentir empatia pela senhorita Clarice. Agora entendo. Qualquer um reclamaria quando cercado por isso. A pior parte era como eles desnecessariamente a enalteceram. A senhorita Clarice nunca quis esse nível de atenção, mas aqueles ao seu redor haviam exagerado na idolatria e nas conversas constantes sobre ela.
Já era ruim quando era um grupo de solteiros, mas agora que eles tinham parceiras, ainda continuavam fazendo isso. Clarice não tinha um parceiro próprio, então tinha que observar melancolicamente enquanto todos os outros ficavam confortáveis, ao mesmo tempo em que falavam animadamente sobre ela. Ninguém poderia culpá-la por ficar irritada. Reclamar poderia aliviar um pouco de sua tensão, mas todos a respeitavam e adoravam demais para que ela recorresse a isso. Pelo menos posso deixá-la desabafar. Ela estava hospedada aqui na casa da minha família. Isso lhe daria algum alívio para expressar suas frustrações diárias aqui. Enquanto eu estava a caminho de visitar o quarto temporário da senhorita Clarice, deparei-me com minhas duas irmãs. As duas estavam de frente uma para a outra no corredor, vestidas com suas roupas casuais e envolvidas em uma discussão sobre algo. Jenna, a mais velha e alta das duas, olhava para baixo para a mais jovem, Finley, e apontava o dedo para ela. Chega. Comporte-se. Por quê? Finley exigiu com raiva. Ela é apenas uma convidada, não é? Idiota. Os Roseblades e Atleys são das famílias mais proeminentes e prestigiadas. Se você nos envergonhar, também prejudicará minha reputação. Ah, então Jenna estava tentando enfatizar que Finley precisava se comportar da melhor maneira possível enquanto esses convidados estivessem aqui. Finley ainda nem tinha começado a frequentar a academia, então, embora ela entendesse que essas pessoas eram aristocratas altamente respeitados, ela nunca tinha visto a hierarquia em ação por si mesma. Jenna parecia presumir que Finley não tinha prudência suficiente para lidar com os convidados. Havia uma coisa sobre a qual eu precisava expressar minha discordância. Prejudicar a sua reputação. Eu não achava que poderia ser pior do que o fundo do poço. Eu ri. Jenna franziu a testa para mim. Você, ela sibilou. Então os rumores de que você colocou suas mãos sujas na senhorita Clarice eram verdadeiros afinal. Desculpe. Inclinei minha cabeça confuso. Finley nem tentou esconder seu desgosto enquanto me encarava. Sério. Você já tem duas noivas, mas tem a audácia de trair pela segunda vez. Você é um idiota. Uma segunda vez. O que isso deveria significar? Eu nem sequer tinha traído uma primeira vez. Você parece confusa, então deixe-me corrigir você. Primeiro, nunca fui infiel a elas. Segundo, não são duas noivas, são três. Estendi minha mão, levantando 3 dedos para enfatizar. E não se esqueça disso. A discussão delas momentos antes foi esquecida, e Jenna e Finley se inclinaram para sussurrar uma para a outra. Finley, você precisa ter cuidado para não acabar com um cara como esse, entendeu? O que aquelas outras garotas viram nele mesmo. Ele é literalmente o mais baixo dos baixos, não é melhor do que esgoto. Eu nunca escolheria um cara como ele. Sem gosto nenhum, sério. Jenna concordou. Eu concordo. Elas não podem ter gosto se escolheram ele. Só posso supor que essas mulheres se acostumaram a ver homens bonitos o tempo todo e se cansaram disso. Talvez uma cara feia como a de Leon seja refrescante para elas. Que problema agradável de se ter. Qualquer garota normal escolheria um cara bonito em vez dele, no entanto. Minhas irmãs estavam se divertindo me criticando à vontade, mas eu também tinha palavras para elas. Como homem, deixe-me garantir a vocês que eu nunca escolheria garotas como vocês também. Vocês são feias por dentro. Quer dizer, vamos lá, Jenna conseguiu convencer algum cara a escolhê-la antes da formatura. Antes que eu pudesse terminar minha frase, Jenna se lançou em minha direção, socando meu rosto com força. Ela nem teve a graça de fazer um tapa. Ela me deu um soco de verdade. Umf. O que aconteceu com o seu rosto? Essas foram as primeiras palavras da senhorita Clarice quando ela abriu a porta para mim. Um hematoma azulado já estava se formando onde Jenna tinha me acertado. Aparentemente, falar a verdade às vezes pode te machucar, eu disse. Considerei explicar toda a situação,
que tudo que eu tinha feito foi perguntar a Jaina se ela tinha conseguido um homem antes da formatura, mas isso seria pisar em uma mina terrestre, considerando os problemas atuais da senhorita Clarice. Seja como for, eu merecia parabéns por pensar em algo diferente para dizer na hora. Embora, pensando bem, eu acho que exagerei um pouco com Jaina. Vou ter que pedir desculpas mais tarde. Tudo que tenho feito ultimamente é pedir desculpas à minha família, ou pelo menos é assim que parece. Isso é algo como um padrão para mim. Eu causei problemas para minha família em minha vida anterior, e aqui estou eu fazendo a mesma coisa novamente. Eu vivi muito mais tempo do que minha aparência externa sugere, mas as experiências coletivas ao longo desses anos não me ajudaram a amadurecer o suficiente mentalmente. É deprimente, embora não totalmente surpreendente. Envelhecer não significa necessariamente amadurecer mentalmente. As coisas não são tão simples assim. A senhorita Clarice se aproximou, estendendo a mão para tocar meu machucado. Acho que seria mais rápido pedir para a senhorita Olivia cuidar disso, ela disse. Eu supus que ela havia debatido se deveria me tratar ela mesma e decidiu contra isso, já que a Lívia estava aqui. Ah, isso vai cicatrizar antes que você perceba, eu disse. Os homens estão sempre ansiosos para mostrar uma fachada corajosa. De qualquer forma, o que te traz aqui? Nesse ponto, ela já havia trocado por algo mais confortável e casual, mas mesmo assim eu ofereci um sorriso a ela. Você estava lida hoje. Seu cabelo e suas roupas, quero dizer. Ouvi dizer que você passou muito tempo se arrumando. Você estava realmente fofa. Bem, eu disse o que queria, então vou embora agora. Acenei para ela e me virei para sair. Ela ficou me olhando, perplexa, mas conseguiu levantar a mão e retribuir o meu aceno. Pronto. Com isso resolvido, eu não precisaria mais me preocupar com o seguidor masculino dela vindo atrás de mim para me importunar.